Vamos conversar sobre outro ponto extremamente importante na epistemologia genética de Piaget, que é essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Então, a preocupação do Piaget sempre foi voltada a como o ser humano constrói o conhecimento. Lembrando que ele não foi um pedagogo, né? Ele não foi um educador, mas ele foi um produtor de uma teoria nova, que é a epistemologia, né? Que é entender como é que é o nosso processo de construção do conhecimento. E lembrando que Piaget vai dizer para nós que o conhecimento ele é fruto de uma interação do sujeito e do objeto, que vai assimilando, vai acomodando, vai reorganizando suas estruturas de forma a chegar à equilibração. Né? Por quê? Porque ele se volta à adaptação do organismo ao meio. Então, nesse sentido, como é que essa relação na aprendizagem se dá? Primeiro que, para Piaget, o processo de aprendizagem ele só acontece por meio de algum tipo de interferência. Nós falamos desse processo de equilibração e desequilibração, que é só por meio dele que essa aprendizagem acontece. Né? Então, além de estruturas específicas, também necessitará de conteúdos determinados. Lembremos da palavra-chave interação. Então, para o Piaget, a gente só vai aprender algo num determinado tempo e espaço com a mediação de algo, que pode ser um objeto ou alguém. Então, eu só aprendo localizadamente, situadamente, num tempo e espaço com uma interferência desse meio. Se eu não tiver essa interferência, eu não vou aprender. Esse conhecimento, então, né, por meio do processo de aprendizagem, ele tem algumas características. Ele é duradouro, ele é generalizável e ele também provoca mudança nas estruturas do sujeito. Lembre que falamos que a acomodação é a transformação das estruturas a partir de um objeto que eu assimilei, né, de uma nova experiência assimilada. Então, ele precisa ser mais duradouro e generalizável. Lembre que comentamos que esses esquemas de ação, eles são transponíveis para outras situações. Por isso, então, ele pode ser generalizável e também ele tem que ser duradouro. Eu não posso todo dia aprender a mesma coisa. Esse conhecimento, lembra que falamos que é em forma de espiral, ele vai me dando condições de, a partir dele, aprender novas situações de forma mais complexa. Então, vamos dar um exemplo que é caminhar. Eu aprendi a andar e depois eu consigo andar por meio de outros instrumentos, né? Eu consigo, por exemplo, me deslocar, como eu falei, por meio de um patins, por meio de uma bicicleta, de um skate. Tudo isso envolverá aprendizagens. Mas o andar, primeiro que eu aprendi, ele foi um esquema de ação que eu internalizei, que eu assimilei e acomodei, que me dá condições de novas aprendizagens. O processo de desenvolvimento ele tem um caráter mais amplo. Então, ele vai envolver três dimensões. São as estruturas do sistema nervoso, as experiências desse sujeito e a interação no meio, ou seja, com a realidade. Desse processo mais amplo, vão resultar em três principais fatores no desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele vai dar então suporte para a aprendizagem e para o processo de formação de estruturas cognitivas ou estruturas de conhecimento. Que fatores são esses?
a maturação orgânica, que estamos falando então do processo das conexões neuronais, nós estamos falando da experiência com objetos, né, o que eu aprendo, modifico e transformo a partir da minha relação com esses objetos, e nós estamos falando do processo de interação social, que ele vai acontecer por meio, né, da construção de esquemas de ação, desde o período sensório-motor, mas torna a repetir, ele vai se complexificando. E a linguagem, né, a apropriação da linguagem vai permitir que a gente amplie esse processo, seja de transmissão, né, de conhecimentos e saberes que vão modificar nossas estruturas, ou seja, por meio da relação mais qualitativa nessas interações sociais. Então, a maturação orgânica, né, desse fator de desenvolvimento, ele vai envolver, obviamente, como falei, essas conexões neuronais. Então, o sistema nervoso, a maturação do nosso sistema nervoso. A experiência com os objetos, né, que é o outro fator de desenvolvimento, terá relação com essa interação constante entre o sujeito, o meio e o desenvolvimento de esquemas de ação, que vão sendo assimilados, acomodados para voltar ao processo de equilibração. E o outro fator de desenvolvimento que comentamos são as qualidades, né, ou a relação qualitativa possibilitada por meio dessa interação social. Quanto mais eu interajo com esse meio, mais condições eu tenho de desenvolver, né, minhas estruturas cognitivas, minhas estruturas de conhecimento.